injusta só podem ter paz injusta. Tá? Então elas buscam a paz. Sim, todo mundo tem, até um bandido, quando vai roubar alguma coisa, ele visa alguma coisa boa só para ele, claro. Mas é uma coisa boa. Tá? E ele vai por meios errados, meios ilícitos. Mas a busca dele sempre é uma coisa boa. Ele está enganado sobre essa coisa boa. Ele está enganado sobre os meios. Mas ele quer a coisa boa. Então a gente vê aí que o princípio do bem, ele é muito mais amplo, ele é muito mais transcendente do que o princípio do mal. Ninguém busca o mal pelo mal, simplesmente. A verdadeira paz está nas coisas divinas e finais. Então, se o bem é esse plano de fundo mais amplo, para o qual todas as pessoas desejam o bem, desejam a paz, por outro lado, essa paz ela só pode ser alcançada num outro lugar que não é aqui. Né? Isso é a convicção cristã do Santo Agostinho que o Lewis abraçou, de que a paz, em última instância, a verdadeira paz, só pode ser adquirida num outro plano, que é o plano espiritual, que é o plano sobrenatural. Então, na verdade, nós temos que repetir as palavras de Paulo, quando ele diz lá em Romanos: desgraçado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Né? E nós sempre estamos em busca de algo que nós, em última instância, não conseguimos alcançar. Então nós vivemos nessa luta, nessa angústia existencial. Santo Agostinho ainda, ele dizia assim: portanto, pode até existir vida sem sofrimento, ao passo que não pode haver sofrimento sem algum tipo de vida. Da mesma forma, não pode haver paz sem a guerra, mas não pode haver guerra sem algum tipo de paz, pois a guerra pressupõe a existência de alguma natureza para compensá-la, e essas naturezas não podem existir sem um ou outro tipo de paz. Ou seja, uma doença, vamos supor, é uma guerra do nosso corpo pela sua integridade de saúde. Então, mas a doença, ela só pode existir num corpo que antes era são. A doença, ela não existe sozinha, solta no espaço. Tá? A doença, ela só passa a existir no momento em que ela se instala, e se instala num corpo são. Tá? Então, por aí a gente vê que o princípio do bem transcende o princípio do mal. Isso é diferente de dizer, voltando aqui um pouco, isso é diferente de dizer que o bem sempre ganha, como dizem os desenhos animados. He-Man, né, esqueleto, eu tenho a força. No final, né, no começo, só o esqueleto se dá bem. No final, por uma questão de mágica, quase, o bem prevalece. Né? E fisicamente, você olha para os dois parecem que um é só cópia do outro, o positivo e a cópia negativa. Né? Isso se chama maniqueísmo, que é uma das doutrinas que o Santo Agostinho mais combateu na vida dele, que é aquela ideia de que o bem e o mal têm uma simetria, que o bem e o mal lutam com iguais forças, como se o mal tivesse um princípio ativo. Mas nós vamos voltar para isso mais para frente. Outro sujeito que inspirou bastante os C.S. Lewis foi o São Tomás de Aquino. Ele discutiu essa questão de guerra e paz a partir de 4 outras questões. Na Suma Teológica sempre começa assim: há uma questio disputata, ou seja, é uma pergunta que é feita: será que o homem tem um sentido de viver? Aí ele apresenta todos os argumentos contra. Não, parece que o homem não tem. Ou então, sim, parece que o homem tem. E quando são esgotados os prós e os contras, se chega finalmente a uma conclusão, a uma síntese. Então era um método muito dialético, muito antes do Hegel, né? Os escolásticos já praticavam a dialética. Então a pergunta que ele fazia: será que a paz é o mesmo que a concórdia? A outra: será que todas as coisas buscam a paz? Que é a pergunta do Santo Agostinho. É a paz no efeito da caridade?
é a paz uma virtude? Então ele vai respondendo para essas questões. A paz é concordância? Aí ele responde, nem toda discordância é guerra e nem toda concordância é paz. Todo aquele que deseja alguma coisa, deseja paz. Em última instância, como eu falei, o homem não pode ter paz completa porque está sempre desejando mais do que pode alcançar. Então ele corroborou o que o Agostinho já tinha dito. A paz está relacionada diretamente com a caridade e indiretamente com a justiça. Então tem a ver com as virtudes? Tem. Mas a justiça é uma virtude. A caridade, ela vai além de uma virtude. Porque ela é o amor. E o amor a origem, a causa primeira do amor é o próprio Deus, né? Então, essa pergunta sobre se a paz é uma virtude, depende, ele diz. A paz está relacionada diretamente com a caridade, então ela tem a ver com mais do que uma virtude. E indiretamente apenas com a justiça, que é uma virtude. Sem a ação salvadora da graça, a paz é apenas aparente. Então, ele insere aí novamente o elemento sobrenatural, o elemento que transcende o poder humano, o poder temporal. A paz é mais do que concordância, ela é interior, a paz consigo mesmo. Isso o Agostinho também frisa bastante nos diálogos, nos solilóquios dele sobre a felicidade, né, humana. Que ele diz que a gente busca sempre alguma coisa que a gente não consegue alcançar, que em última instância é o mestre interior nosso que vai nos trazer a resposta. Mas esse mestre interior, por outro lado, ele é reflexo do nosso Criador, né? Então é um espelho de Deus que nós vemos dentro do coração. E por isso que o caminho do coração é possível sim ser um caminho até Deus, mas é um caminho perigoso, diz o Lewis. Né? O caminho direto é sempre mais tranquilo. A caridade é a causa da paz e a paz é o ato da caridade. Então a paz não é virtude, mas sim fim. Tá? Então aquela pergunta sobre a virtude. Bom, antes de eu falar qual era a posição que o Lewis foi convidado em duas ocasiões. Uma essa de Learning in War Times, que significa aprendendo em tempos de guerra. Ele foi convidado por um grupo de estudantes que estavam justamente começando a estudar, eram calouros. E foi uma apresentação numa capela lá em Oxford. E a segunda ocasião foi uma sociedade pacifista. Vocês sabem que naquela época havia todo aquele movimento da sociedade alternativa, do paz e amor, né, daqueles jovens que também usavam a música, muito rock, para expressar a não violência deles. Então, antes da gente falar diretamente o que ele via em relação à guerra, é importante então perceber esse contexto dele, que eu já falei, de não só Santo Agostinho, São Tomás, mas todos os padres da igreja e todos os clássicos, autores clássicos, que todos eles, quer queiram, quer não, defendiam sim a guerra justa. Tomás de Aquino e o pano de fundo mais luminoso, que é o bem que transcende o mal. Esses são alguns pressupostos do C.S. Lewis. O mundo está em constante guerra, pois as pessoas estão em guerra. A guerra é uma metáfora da condição humana. O ser humano é um ser decaído, por isso que ele vive em guerra. Não são as guerras que invadem a vida das pessoas, são as pessoas que têm a guerra no coração delas e elas buscam uma oportunidade para expressar a agressividade muitas vezes. Esse mundo é um território ocupado pelo inimigo. Isso ele fala lá em Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que o mundo, ele não é um mundo que está em paz.
O mundo foi criado para a paz, só que ele foi invadido. E um rei estranho tomou o poder. E o rei, e aí eu me lembro novamente do J.R.R. Tolkien, quando tem o Retorno do Rei, né, terceiro livro. É essa ideia justamente, que o território não está em paz, o território está em guerra. E esse mundo, então, ele espera, todos nós temos a esperança lá no fundo de que um dia venha um Salvador, um dia o rei retorne e faça a coisa voltar a ser como era para ter sido. Tá? Entenderam, né? Voltar a ser que era para ter sido, lá na criação. Então esse mundo é um território ocupado pelo inimigo. O equívoco do pacifismo, nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. O Lewis não era contra os pacifistas, ele apenas levantou alguns argumentos para os pacifistas pensarem, para eles não defenderem a paz simplesmente pela paz, custe o que custar. Vou dar alguns exemplos mais para frente. Então, a guerra não é um mal intrínseco, tá? Por quê? Porque há ocasiões em que a guerra pode ser justa. Princípios cristãos, dar a outra face e deixar a vingança para Deus. Isso são princípios de paz, tá? Mas esses são os princípios que são em última instância, tá? O último potencial da paz é esse, de você dar a sua outra face e de você deixar a vingança para Deus, amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o princípio mor, o princípio geral. Agora, o princípio que os latinos falam secundum quid, tá? Um princípio secundário, o princípio pontual, quer dizer, o princípio não é mais, né? A regra pontual que pode acontecer é que em determinado momento da história uma guerra pode ser justa. Mas isso só relativamente, não em última instância, vocês estão entendendo? Então, em última instância, o valor primordial, o valor mor é a paz, é o amor ao próximo e tudo isso. Mas há circunstâncias nesse mundo que jaz no maligno, há circunstâncias em que a guerra é melhor do que a paz. Nós já vamos ver alguns exemplos disso. Então, nessa palestra, ele começa a palestra perguntando para os jovens, como é que vocês se sentem começando a graduação, começando os estudos de vocês, numa situação que acabou de estourar a guerra? Qual é o medo que vocês têm, se é que vocês têm medo? E um dos medos, nós vamos ver mais para frente, é a questão da morte, né? Imaginem a guerra estourar hoje aqui, ou estourar lá no Oriente Médio, ou estourar lá na Coreia do Norte, né? Como seria a sua reação? O que você pensaria? Qual seria a primeira coisa que te passaria pela cabeça? Poxa, será que eu vou morrer? Né? Então, a proximidade da morte é uma das características. Todo o resto, depois que isso acontece, depois que se instala a guerra, a situação de guerra, parece que todo o resto é trivial. Nada mais é importante, porque a guerra toma o espaço. A guerra não é nenhuma situação nova. Isso que Lewis tentou, então, tranquilizar esses estudantes, que eles diziam muito, olha, eu tenho muita preocupação quanto ao meu futuro, porque eu não sei se eu vou viver até vê-lo, eu não sei se eu vou viver até eu me formar, até realizar os meus sonhos. Então ele dizia, a guerra não é uma situação nova, nós não estamos vendo esse filme pela primeira vez, tá? Ela simplesmente agrava a situação humana permanente, de modo que não consigamos mais ignorá-la. A vida humana sempre esteve à beira do precipício. Esse foi o quadro que ele traçou. A vida nunca foi normal. Então, muitas vezes, os estudantes diziam para ele, mas, professor, eu gostaria tanto de viver numa situação normal, que não houvesse essa droga dessa guerra, que eu pudesse levar à frente as minhas pesquisas e tudo mais. E aí ele respondia, não,
o que é normal para você? Tá? Será que a vida já foi normal, entre aspas, em algum momento? Ao cristão tudo parece trivial perto da questão da alma. Porque a guerra para o cristão não é aquela guerra das bombas, aquela guerra material. Ela existe também. Nós não vamos nos jogar lá na frente de uma tropa e nos suicidar. Não, o cristão ele é contra o suicídio, inclusive, né? Mas se você for comparar as coisas espirituais com a própria questão da morte, as coisas espirituais são mais importantes.